Gente, esse job é pra ontem. A deadline tá em cima. A gente precisa fechar, resumir uma ideia, um conceito, alguma coisa. O briefing que a cliente passou é que a gente resuma em um objeto o que é o espiritismo. Algo que sintetize a ideia, sabe? Vocês são os melhores da minha equipe e eu espero que vocês tenham me trazido algo. E aí? Eu achei até muito fácil. No instantinho eu pensei logo no objeto, ó. Um telefone? Sim, porque quando eu penso em espiritismo, eu penso logo na minha avó. Ela é espírita? Espírito. Vovó já morreu faz tempo. Eu sinto uma saudade dela imensa. Mas então, o espiritismo pra mim é isso, sabe? É você poder pegar um telefone e entrar em contato com a pessoa morta. O espiritismo pra mim é telefone. Uma forma de eu falar com vovó linda no meu coração. Mediunidade, telefone, tudo bem, faz parte, mas isso sintetiza o que é o espiritismo? Então, a gente pode botar um óculos escuro e uma boina nele e ele vai virar um telechico. Alguém mais tem alguma ideia? Então, eu trouxe isso aqui. Não sei, mas pra mim esse é o objeto que representa mais o espiritismo. Um remédio. Lembra que eu tomava ele quando eu tive aquela úlcera horrível? Então, sumiu. E o médico não soube como explicar. Mas eu sei, né, gente? Eu passei por uma cirurgia espiritual. Espiritismo é cura. Remédio, telefone... Tudo bem, são ideias razoáveis, mas acho que a gente ainda tá no lugar comum, a gente pode mais do que isso. Eu tive uma ideia. Por que a gente não pega o telefone, aí pega o microfone da palestra, coloca aqui, ó, aí vira o Disque Valdo Franco. Essa foi ótima. E essa ideia não é boa, esquece o telefone. Gente, por que você não tem suas próprias ideias, então? É uma pessoa grossa, né? Na verdade, eu ia deixar mais pro final, mas já que vocês perguntaram, eu tive uma ideia. O Livro dos Espíritos. Essa não é a base de tudo? Então, Kardec, conhecimento e estudo. O Livro dos Espíritos é o que melhor representa. Faz sentido. Mas eu ainda não tô completamente satisfeita. Então coloca a boina, que aí fecha tudo. E você, não vai falar nada? Bom, então, eu não tive nenhuma ideia, entendeu? Eu tava até agora aqui quebrando a minha cabeça, mas realmente não tava me ocorrendo nada. Mas aí, vendo a ideia de vocês, eu acho que eu tenho uma também. E cadê o objeto? Tá aí em cima da mesa. Mas aqui só tem os objetos que a gente trouxe. Então, o que sobra é o meu, aqui vocês não estão vendo. Mas não sobrou nada. Exatamente, espiritismo é nada. Gente, que é isso? Você tem noção de quanto o espiritismo ajuda as pessoas? É mesmo? Bom, então vamos ver então, né? Bom, alguns buscam só a comunicação com os entes queridos que já se foram. E quando conseguem, vão embora, né? Outros, a cura do corpo físico. Quando conseguem, vão embora. Outros compram os livros, mas esquecem nas estantes. Né? E aí, o que sobra em cima da mesa? Nada. Então, gente, mediunidade tem todas as religiões, assim como a cura, assim como a teoria. Mas se vocês olharem com mais atenção para essa mesa, olharem para além da mesa, vocês vão ver que tem mais uma coisa aí, ó. Eu só tô vendo o meu reflexo. Eu também. Exatamente. O espiritismo só é realmente alguma coisa se vocês forem capazes de se enxergar através dele, se reconhecerem como espíritos imortais e passarem a conduzir suas vidas levando isso em consideração. Agora, se vocês só buscarem no espiritismo o alívio das suas aspirações imediatas, aí para vocês ele será nada. Isso, um espelho! Isso é bom! E uma boina. Olá pessoal, salve, salve! Aqui estamos novamente para dar continuidade ao nosso assunto. Hoje nós iremos dar continuidade ao tema 6, vidência, audiência e intuição. Só que antes, eu gostaria de relembrá-los e de quem não está conosco até desde o início desse curso, sobre o objetivo desse curso. Como vocês bem lembram, nós iniciamos com este livro, que é o programa 1, Mediunidade, Estudo e Prática. E hoje nós estamos com o programa 2. Então sempre é bom a gente relembrar a proposta do trabalho. Primeiro, é interessante que vocês se recordem que esse trabalho de mediunidade, de estudo da mediunidade, ele foi um trabalho que ele foi feito pela FEB. Ele foi organizado pela Federação Espírita Brasileira. Aqui vai dizer, na apresentação do trabalho, que em Brasília
outubro de 2012, para avaliar a proposta de revisão dos conteúdos doutrinários espíritas que desde 1998 vinham sendo utilizados para a formação do trabalhador da mediunidade. Então foi necessário adequar as demandas do movimento espírita. Então, em 2012, através da organização de Marta Antunes, foi feito esse novo programa, que antes existia o ESME, só que em outra formatação. Aí esse trabalho foi organizado por Marta Antunes Moura. Então ele vai dizer que a importância desse estudo é para a formação do trabalhador espírita em geral, independente da pessoa possuir mediunidade ativa ou pretender trabalhar em algum estudo mediúnico, algum grupo mediúnico. Por quê? Para qualquer um que tem mediunidade, é necessário sempre o estudo, para saber aquilo que acontece com ele, se é um fenômeno natural, para entender todo o processo da mediunidade, como funciona, as sensações, os medos, as inseguranças. Então, independe da pessoa querer trabalhar na área mediúnica, de ser espírita, é interessante saber o que acontece com ele através da mediunidade. Então, a proposta desse trabalho seria 1 ano e 7 meses para este programa. O tempo seria este, 1 ano e 7 meses. Isso a gente sabe que pode ser mais ou menos. E para o segundo programa, que é esse aqui, seriam 5 meses, porque esse aqui já seria a prática do trabalho, do estudo, já estaria numa outra fase. Mais adiante, eu gostaria também de relembrá-los sobre a importância do que é esse estudo da mediunidade. O que isso vai me dar de importância? A importância primeira é que vai nos deixar entendendo um processo natural que é a mediunidade, que nós já falamos, que é um sentido a mais, que é algo que vem naturalmente do ser e que aquele trabalho tem que ser unificado. Esse estudo é para unificar, para que as casas espíritas também e os médiuns tivessem o mesmo formato de atendimento àqueles que chegam na casa espírita. Então, só relembrando, porque nunca é demais a gente relembrar que o curso não é só para participantes de reunião mediúnica, o curso não é só para aquele que se diz espírita, é para aquele que quer entender o fenômeno. Então, antes de partirmos para o assunto de hoje, nessa leitura, volta ao primeiro material, estudo, a gente teve repensando sobre como é necessário, importante, a gente está sempre chamando os médiuns para o seu compromisso de equilíbrio, de estudo, de voltar sua atenção para o estudo, porque não basta às vezes a gente escutar 10, 20 minutos de uma palestra, de um áudio, e depois a gente não dá continuidade, né? A gente tem sempre que fazermos a nossa parte. Como diz Kardec, nunca é demais repetir, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que você dá a ele. Então essa continuidade é o que a gente busca através de leituras das obras básicas, principalmente em se tratando de mediunidade, do livro dos médiuns. E eu estive dando uma olhada nesse livrinho aqui, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, e eu achei muito oportuno para os dias atuais. Ele fala que é justo e mesmo necessário, será, portanto, que o médium guarde igualmente no coração o desejo de, pelo estudo e pelo trabalho, pelo amor e pela meditação, sobrepor-se ao meio ambiente e escalar com firmeza e decisão os degraus da evolução, consciente e definitiva, convertendo-se assim, com redução do tempo em espiritualizado instrumento das vozes do Senhor. Então, sempre chamando o médium a ter o trabalho, o estudo e a dedicação para com a mediunidade.
E eles esclarecem, os instrutores espirituais, que a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. É o que bem a gente tem falado aqui nesse estudo. A mente é a base de todos os fenômenos. Mente equilibrada, mente tranquila, o processo mediúnico vai ser equilibrado e vai ser tranquilo. Então não tem como um médium desequilibrado vir de uma mente equilibrada. Porque se nós somos o reflexo na mediunidade do que nós somos comumente na nossa vida, então se eu sou uma pessoa equilibrada, eu vou transmitir a mediunidade de forma equilibrada, mesmo que tenha comunicações de irmãos desequilibrados e irmãos perturbados, mas a minha filtragem vai ajudar aquele irmão desequilibrado. Entendem aí como é que funciona? Ah, mas os espíritos que eu tento ajudar são muito perturbados e desequilibrados. Sabemos disso, que tem muito, o espírito vem com a carga de desequilíbrio, de negatividade grande, mas nós sabemos da importância, é isso que fala, a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. O que está dizendo? Eu posso filtrar, eu posso conduzir, ao invés de gritar, de gesticular, de fazer aquela comunicação de forma barulhenta e desequilibrada, eu passar o que o espírito está passando, sem entrar no mesmo sentimento dele. O irmão está muito perturbado, ele está muito com raiva, ele quer gritar. Olha, eu estou dizendo como o espírito de fato está, mas eu não estou gritando, eu não estou falando aquelas palavras. Então, se a minha mente é a base de todo o fenômeno, eu vou conduzir a mensagem de uma forma que eu não desequilibre. Então, assim sendo, a natureza dos nossos pensamentos, o tipo das nossas aspirações, o nosso sistema de vida, a se expressarem através de atos e palavras, pensamentos e atitudes, determinarão sem dúvida a qualidade dos espíritos. Aí vem a questão da lei da afinidade, que serão compelidos a sintonizarem conosco nas tarefas cotidianas e por aí vai. Mais na frente, eu achei muito interessante, frente aos dias atuais, esses dias de tormentos, de medo, de insegurança, porque passamos em frente a essa epidemia, esses medos, essas incertezas, que é justamente por nós estarmos num momento de mudança muito grande, né? Que nós já esperávamos esse momento de transição. Aí vai dizer: este processo renovativo se verificar indubitavelmente na base da troca ou substituição de sentimentos. Modifiquemos os hábitos, aprimoremos os sentimentos, melhoremos o vocabulário, purifiquemos os olhos, exerçamos a fraternidade, amemos e sirvamos, estudemos e aprendemos incessantemente. Isso aqui ele está se referindo a esse momento de transição inevitável da era da matéria para a era do espírito. Olha que formidável. Ele nos convida e nos chama que agora já não é mais a era da matéria, é a era que o espírito vai ser maior, vai ser mais importante. Pode começar a ser efetivada humildemente, silenciosamente, perseverantemente no mundo interior de cada criatura. Nós vamos passar por esse momento de transição ou de forma exterior ou de forma íntima. As minhas mudanças, as minhas transformações interiores fazem com que eu modifique a minha natureza, o meu modo de ver as coisas e as pessoas, os sentimentos, as percas. Tudo isso é a era do espírito, ou seja, onde o espírito vai prevalecer sobre a matéria. Eu sou mais espírito ou matéria? Será que não seria o momento de nós refletirmos sobre isso? Agora já não sou mais tão matéria. Agora eu sou um ser espiritual que se apropria dessa existência e não que me deixe levar pelas demandas e paixões e vícios da matéria. É interessante nós pararmos, independente de médios, e fazermos essa avaliação frente a este momento. Como eu estou? Eu estou sendo mais matéria ou mais espírito? E voltemos ao nosso tema de hoje, dando continuidade, como eu falei, ao estudo que nós começamos a semana passada.
Então, hoje nós vamos entrar, nós já falamos anteriormente sobre vidência e hoje nós vamos falar sobre audiência, clara audiência e pneumatofonia. Na mediunidade, a mediunidade audiente é muito comum. Entretanto, só com a prática mediúnica é possível fazer distinção entre os sons que ocorrem da natureza e as de origem mediúnica. Já começa falando na página 131 que a mediunidade audiente é comum, mas a distinção do que seja realmente mediunidade, do que seja sons da natureza, esse médium ele vai ter isso com a prática, com o exercício, porque ele pode estar ouvindo algo que é da natureza e eu estou ouvindo sons de pessoas falando, de passarinhos, eu estou sendo levado para um ambiente e não ser realmente algum aparelho que esteja ligado, alguém conversando, num vizinho, alguém na rua, e então a experiência faz com que ele vá com o tempo sabendo distinguir o que seja um e o que seja outro. Essa faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons ou somente aqueles quem chama. Entretanto, o quadro muda por completo quando o espírito mal se agarra a ele, fazendo ouvir a cada minuto as coisas mais desagradáveis. Ou seja, todos os dons, as faculdades, elas podem ser agradáveis a depender do uso que se faça dela e de quem se aproxima dela. Então, quando espíritos mais evoluídos aproximam, espíritos bons, e nos dão bons conselhos, e nos orientam, e nos falam docemente, é agradável essa mediunidade de audiência, ficar sempre ouvindo boas palavras, boas orientações. Agora, já pensou? Sempre ter algum espírito próximo, falando palavrões, que vai matar, que vai vingar, que vai fazer e acontecer. Olha que desagradável e desequilibrante que é. O que o médium tem que fazer? Porque não é ele quem escolhe. A gente fala muito sobre sintonia, onde nós estamos sintonizando. Mas de repente esse médium é realmente equilibrado, sintoniza no bem, mas é um papel importante dele ouvir esses espíritos desequilibrados para os ajudarem. E aí como é que ele faz? O espírito está sempre falando palavrões, eu vou fazer, eu vou acontecer, principalmente às vezes quando ele está próximo de alguém e que o obsessor começa a falar coisas daquela pessoa e ele está próximo, e aí o que ele faz? Qual é a resposta e a receita? A receita é sempre a prece, a orientação, a elevação do pensamento. Eu já escutei por algumas vezes médiuns me falarem, mas é porque não é você. Você não imagina a dificuldade. A gente tenta fazer uma prece, mas os palavrões, a animosidade da entidade é tão grande que a gente não consegue concentrar numa prece. E aí? E aí que o médium não precisa falar palavras grandes, orações. Ele eleve o seu pensamento de forma verdadeira e puxe a imagem do Cristo para sua mente. Só em ele pensar no Cristo, trazer a imagem para sua mente, neste momento ele já consegue sair da faixa daquele irmão em desequilíbrio. Então começa assim. Busca a imagem do Cristo, qualquer palavra, Senhor, misericórdia para esse irmão, não é para ter medo, porque se eles percebem que o médium tem medo, eles deitam e rolam, porque eles descobrem, com aquele ali eu vou deitar e rolar. Sabe aquela coisa da nossa infância, de quem tem medo de careta, que saíam os mascarados e as crianças corriam? Se a gente corre, eles podem usar até transformar a imagem dele, que nós sabemos que existem espíritos, que eles se transformam naquilo que a gente tem mais medo. Eles conseguem, porque o perispírito, ele é moldável, ele consegue trazer para a sua imagem figuras que amedrontam. Então, em qualquer momento que tenhamos medo, façamos uma prece, elevemos o nosso pensamento, não é muita palavra, mas sim palavras intensas e verdadeiras. Então, a mediunidade audiente e de evidência assemelham-se
quanto à forma de comunicação. O que eles estão dizendo com isso? Eles assemelham-se quanto à forma de comunicação porque ambos falam, a vidência é através de ver. A audiência é através de ouvir. Então, se a audiência e a vidência se assemelham, é porque você vê o espírito e você, através da outra, você escuta. O que difere deles são os órgãos que são envolvidos nessa comunicação. A estrutura neurológica e o órgão receptor. Na vidência, o espírito comunicante atua no centro da visão, localizada no encéfalo, que por sua vez age sobre os olhos. Na audiência, a ação ocorre no centro auditivo. Lembrando, nós estamos falando que localizado no encéfalo, não é nos olhos, que nós até falamos no último encontro, que por sua vez age sobre os olhos. Na audiência, a ação ocorre no centro auditivo, que é no cérebro, que em consequência repercutirá no ouvido. Aí tem uma citação que eu acho interessante a gente fazer uma leitura de André Luiz. André Luiz fornece essa explicação bem técnica. Atuando sobre os raios mentais, o medianeiro, o desencarnado, transmite-lhe quadros e imagens, valendo-se dos centros autônomos da visão profunda, localizado no diencéfalo, ou lhe comunica vozes e sons utilizando-se da cóclea, tanto mais perfeitamente quanto mais intensamente se verifique a complementação vibratória. Afigura-se ao médium possuir um espelho na intimidade dos olhos ou uma caixa acústica na profundeza dos ouvidos. Olha que interessante, um espelho na profundeza dos olhos e uma caixa acústica na profundeza dos ouvidos, sempre aumentando. Não é um órgão externo, é algo interno. E que o perispírito, como nós sabemos que tem todos os órgãos copiados, é uma cópia de tudo que temos no plano físico, existe no plano perispiritual. Então atua através do perispírito, com o perispírito, médium, espírito, então acoplando-se, aí transmite ou o que ele quer falar, que é através da psicofonia, ou da audiência, aquilo que foi internamente falado. Na mediunidade de clara audiência, novamente nós vamos frisar, clara audiência. O médium escuta com muita nitidez. O nome já está dizendo, que nós já falamos inclusive. Clara é algo bem perceptível. Na mediunidade de clara audiência, o médium escuta com muita nitidez. Nós até já comentamos sobre isso. E falamos também que essa clara audiência, em fase sonambúlica, ela é mais sensível. O médium escuta melhor, porque ele não está sob a influência do corpo físico. Falamos anteriormente que no nosso despertar a gente ainda traz muito forte as lembranças. E se nós estamos no estado sonambúlico, a gente está mais livre da matéria. Outra modalidade de sons espirituais é a pneumatofonia. Que nós também já falamos, que é sons que vêm de forma externa, utilizando-se de elementos da natureza, que é o quê? É uma mediunidade de efeito físico. São barulhos que escutam, que vêm de fora, não é de dentro da mente do médium. Trata-se de uma manifestação de efeito físico, na qual os sons são materializados no ambiente físico, permitindo que qualquer pessoa presente no local escute. Não é só o médium, é qualquer pessoa, porque se é uma mediunidade de efeito físico, e efeito físico é para todo mundo ouvir. Ele utiliza do médium e dos elementos da natureza para que aquela comunicação se faça. Nós já falamos também, e vou só passar rapidamente, sobre a intuição. Nós já falamos sobre a intuição, que é a mediunidade mais comum que todos a têm. Que ainda falamos sobre mãe ter muita intuição, que é uma mediunidade
que não significa que é a mediunidade, mas é uma das características de mediunidade, que é a intuitiva. A intuitiva vai possibilitar ao médium perceber coisas do passado, do presente. Aqui na frente vai dizer assim: o conceito espírita de intuição abrange os seguintes significados. Pode ser anímica, que é a emancipação da alma; manifestação mediúnica, que é acionamento de lembranças através de um estado de êxtase, e que esses desdobramentos que a gente tem também no sono, a gente vai lembrar de coisas que aconteceram. Nós até falávamos da nossa programação reencarnatória, que às vezes a gente faz planos de sermos as pessoas melhores e chega aqui a gente perde a paciência com os parentes, e que com a prática mediúnica a gente vai melhorando essa intuição. E principalmente na doutrinação, quando o doutrinador está tentando acalmar aquele espírito que chega na mediúnica, ele recebe muita intuição. É um tipo de mediunidade que facilita muito os processos de doutrinação. E sobre os médiuns inspirados, cada prática mediúnica você aprende a fazer distinção entre o pensamento que é próprio e o que é do desencarnado. São coisas que a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Sobre os médiuns inspirados. Médiuns inspirados e os pressentimentos são uma variedade dos intuitivos. Médiuns inspirados e de pressentimentos são uma variedade dos intuitivos. Os médiuns inspirados, nós poderíamos aqui colocar artistas, que de repente tem um insight: eu vou escrever algo, ele acha que veio por um acaso. Nós sabemos que nada é por um acaso. Escreve livros, escreve poesias maravilhosas por conta de inspirações. Ele, no ato de escrever, ele não está fazendo a psicografia, porque a psicografia é diferente. Ele foi inspirado, ele teve uma ideia, pegou aquela ideia, se apropriou dela e foi inspirado. Ou um cientista estava estudando sobre determinada vacina e de repente aquilo que ele estava fazendo veio uma luz diferente, ele foi inspirado. É através... O que é isso? São os espíritos, amigos, os benfeitores, dando-nos suporte e ajuda através de uma boa leitura para nós aprendermos algo, inspirar um escritor, através de nos ajudar com vacinas para nos ajudar também. Então, isso tudo são momentos em que a espiritualidade tem a oportunidade de nos ajudar. Então, pela intuição, o homem capta o pensamento e as irradiações dos espíritos, podendo ampliar suas conquistas intelectuais, morais, ou permanecer mais ou menos estacionário. Então, o que vai fazer que nós tenhamos boas inspirações são os nossos estudos, as nossas buscas de melhorar, de aprender cada dia mais. Então, a gente vai aprendendo através de leituras, através de estudos constantes. Bem, gente, a gente vai encerrar por hoje o assunto, mas antes nós gostaríamos de fazer uma pequena leitura. Quem acompanhou esses dias um vídeo de nosso querido Chico Xavier cantando, vai se lembrar quando eu começar a ler. Eu não vou cantar, eu vou ler aquilo que ele cantou. Eu vivo contente e feliz a cantar. Em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis, de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Sigamos em frente, embora os espinhos. Ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino chamando por nós. Essa música, Eu Vivo Contente, é uma canção de autor desconhecido, divulgada por Francisco Cândido Xavier, que afirmou ter aprendido o refrão: eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar.
Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. E que nós sigamos contente, feliz a cantar, frente a qualquer problema, dificuldade, pensando sempre, Jesus está conosco. E que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de vocês.